Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, bem-vinda a mais um programa Sempre com você. Nessa terça-feira tão gostosa aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Bem-vindo mais uma vez você que está aí ligadinho no nosso programa. E claro, pedimos licença para entrar na sua casa. Hoje o programa é de número 693. Gente, como passa rápido, quase 700 programas no ar, ao vivo, aqui pela TV Imaculada. E hoje, dia 4 de setembro de 2018. E que bom chegar mais um dia na sua casa, que bom mais um dia poder levar alegria, formação e informação para você. Então, muito bem-vindo, fique ligadinho, não mude de canal. E hoje, na nossa terça-feira aqui, você pode participar com a gente, tanto fazendo a sua pergunta, como também colocando o seu pedido de oração. Hoje quem estará conosco será o Padre Eduardo Sateles, missionário da Imaculada Padre Kolbe. Nós vamos falar sobre a Palavra de Deus, afinal de contas, começamos nosso mês de setembro, o mês da Bíblia, e queremos falar um pouco da Palavra de Deus. Você é o nosso convidado, repita os telefones 33491015 ou 993470532 para você participar com a gente aqui nesse dia de hoje, tá bom? Então, quero agradecer mais uma vez a Boutique Nancy Maia, que me veste mais um dia aqui no nosso programa. A Boutique Nancy Maia, que fica na rua Almirante Sadoc Sá, número 168, no bairro Copa Fé. E o telefone da Boutique Nancy Maia é o 3326-1138, 3326-1138, Boutique Nancy Maia. E também um beijo muito grande para Maria do Rocio, da Tracta Cosméticos, ela que é representante no estado do Mato Grosso do Sul, parceira da TV, da Rádio Imaculada Conceição e aqui também do nosso programa Sempre com Você. Então, Maria do Rocio, um beijo grande para você também. Deus abençoe, né? E muita prosperidade. E hoje, uma terça-feira, nós vamos falar, como eu disse, sobre a Palavra de Deus, né? E nós vamos começar, como fazemos todos os dias, rezando, colocando o nosso coração inteiramente junto ao coração do Senhor, pedindo a intercessão da sempre Virgem Imaculada, aquela que intercede por nós, que é nossa mãe, que é nossa advogada. O dia que nós entendermos plenamente que nós temos uma advogada, uma mãe intercessora, que assume esse papel e que nos defende, nós teremos uma vida muito mais, não posso dizer tranquila, mas uma vida muito mais confiante em Deus, uma vida muito mais confiante de que nós não estamos sós, que nós temos alguém que possa interceder por nós. Já parou a pensar quantas vezes você passou por dificuldades e se esqueceu de pedir socorro a ela, de pedir socorro à Virgem Imaculada? Ela nos diz, né, com muito amor e com muito carinho, de que ela sempre estará conosco. Na aparição de Fátima, por exemplo, ela diz que todos aqueles que rezarem o terço, grandes graças acontecerão. E é muito bonito que a gente tem alguém que a gente pode, no momento de dor, falar: valei-me minha Nossa Senhora. E ela vai interceder por nós, assim que nós chamarmos. Porque é preciso que nós chamemos Maria para estar na nossa vida. Maria, assim como Jesus, ela não é intrusa, não. Ela só vai onde ela é chamada. E se você não entrar nessa intimidade, você não chamá-la para estar perto de você, né? Como é que ela vai poder te atender? Como é que ela vai saber? Eu me afasto dela. Como é que ela vai saber? Ah, mas ela sabe de tudo, Jesus sabe de tudo. Eu sei, mas muitas vezes é preciso a gente reconhecer que nós somos pequenos e reconhecer que nós precisamos deles para a nossa caminhada. Precisamos deles para sermos ainda mais felizes. Precisamos deles para que nós possamos estreitar os nossos laços com Deus. Por isso, né, nessa tarde de terça-feira, eu convido você a rezar com a gente. Rezar junto com o Padre Kolbe, que nos diz assim: não dês muita atenção aos juízos dos homens, pois é demasiado grande para que os homens te possam julgar. Não dês muita atenção ao juízo dos homens, pois és demasiado grande para que os homens possam te julgar. São Maximiliano Maria Kolbe. Eita, Padre Kolbe, que vem para o nosso coração, né? Fala diretamente no nosso coração. Quantas vezes na nossa caminhada nós nos preocupamos com os outros, com o que os outros têm a dizer sobre nós? Por isso, às vezes, nos esquecemos que temos uma mãe que intercede, que nós temos um Deus que olha por nós e que é bom para conosco. Porque a gente fica tão fissurado, tão preocupado com aquilo que o outro fala de nós, o pensamento do outro, né? Confiamos tanto no outro homem que esquecemos de confiar naqueles que de fato estão ao nosso dispor, que de fato estão ao nosso lado, que de fato querem o nosso bem. Infelizmente, eu quero te dizer uma coisa. Infelizmente, nós temos
Pessoas que não nos querem bem. Pessoas que não gostam da gente. Talvez por inveja, talvez por frustrações pessoais. Tem gente que é frustrado e desconta essa frustração no outro. Tem gente que na sua caminhada vai ver que você está fazendo bem feito, que está tudo dando certo, mas em vez de gostar daquilo, vai ter algo que vai incomodá-lo porque ele não consegue e ele vai te julgar ao invés de te apoiar. Aliás, para julgar tem um monte de gente. Para tacar pedra na gente tem um monte de gente. Nós estamos vivendo, pesquisas apontam que nós estamos vivendo num mundo intolerante. Num mundo onde as pessoas têm esse costume e têm esse hábito de jogar pedra no outro, de apontar o erro do outro, mas nunca de fazer uma reflexão sobre si mesmo, sobre como anda a sua vida, de olhar para o seu umbigo. Olhar para o próprio umbigo é egoísmo, mas é preciso enxergar o seu umbigo, não achar só olhar o que o outro está fazendo. Mas olhar para a gente mesmo e fazer uma avaliação. Às vezes a gente faz tempestade num copo com água, eu falo por experiência própria, porque muitas vezes eu faço isso. E graças a Deus eu tenho pessoas que me colocam no eixo, pessoas que me colocam no meu lugar, que me fazem olhar por com outros olhos, me fazem enxergar que muitas vezes aquilo que eu estou preocupada, às vezes também com o que os outros estão falando, não tem que ser preocupação minha, que às vezes é coisa pequena. Mas tem gente que quando te vê assim, ao invés de te chamar para o teu lugar, ela te coloca mais embaixo. E por isso o Padre Kolbe diz, não dá atenção não para que as pessoas julgam você, porque você é grande demais para o julgamento dos outros. E quanto maior você for, mais julgado você será. A palavra de Deus nos diz que por um acaso se acende uma luminária, um candeeiro para esconder? Não, Deus dá luz para que a gente possa iluminar. E quando acende a nossa luz, muita gente vai se incomodar. Muita gente vai ficar bravo, vai ficar chateado. Por isso, não se importe com o julgamento dos outros, não. É porque é sinal que você está brilhando. É sinal de que Jesus acendeu. Você é o candeeiro que Jesus acendeu. Não para colocar debaixo da mesa, mas para iluminar o caminho dos outros. Rezemos para que primeiro o Senhor possa tirar de nós todo o pré-julgamento que foi jogado sobre nós. Tudo aquilo que falaram para nós que nós não prestávamos e que nós tomamos isso e guardamos isso como um voto secreto, que muitas vezes nós fazemos, fica lá no subconsciente, a gente fica martelando aquilo sem saber. Pedir para que o Senhor tire de nós, que nós possamos ter a consciência de que nós somos os filhos amados de Deus e como filhos amados nós tudo podemos. Nós somos de verdade aquele candeeiro que vai ser aceso, vai ser colocado em cima para iluminar o caminho dos outros. Que o Senhor possa tranquilizar o nosso coração. Se ontem disseram que você não valia nada, não acredita nisso não. Você é grande demais para isso, diz Padre Kolbe. Se ontem julgaram o seu profissionalismo, o seu trabalho, não liga para isso não. Você é grande demais para esse julgamento. Ontem disseram que você não era uma boa mãe, um bom pai. Não liga para isso não. Você é grande demais para isso. Observe quando você vê que alguém te fala por bem ou quando alguém te fala por mal. Vai ter gente que vai falar para você para te edificar. Como aquelas pessoas que eu te disse que muitas vezes na minha agonia me põe no eixo. Mas também vai ter aquelas pessoas que quando me vê na agonia querem me ver mais na agonia ainda, querem te ver mais na agonia ainda. Vamos observar, não quem julga, mas quem exorta no amor, quem aconselha, quem ama. E que você também não seja essa pessoa que julgue. Que você não seja essa pessoa que vai apontar o dedo, porque aí você vai estar apontando o dedo para alguém maior do que você. Rezemos juntos. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. Muito bem, gente. Palavra pesada essa de São Maximiliano Kolbe, né? Mas faz a gente refletir, né? Sobre quem nós somos. Também as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que acrescentam, as pessoas que nos tiram, né? De quem nós somos, nos roubam da gente. Para reafirmarmos que nós somos grandes demais para o juízo das pessoas, né? Porque aquele que pode nos julgar é Deus. E aí a própria palavra de Deus diz, né? Maldito do homem que confia no outro homem. Malditos somos nós que muitas vezes acreditamos no que o outro tem a dizer sobre nós. Santa Teresinha tem uma frase que diz assim, sou o que Deus pensa de mim. E eu gosto muito dessa frase, porque muitas vezes a gente sofreu, eu mesma sofri com o julgamento dos outros, e ainda sofro. E aí eu lembro,
Não é isso que Deus pensa de mim? Será que é isso? Eu vou perguntar para Deus, que é a resposta que de fato me interessa. Que possa interessar para você também aquilo que Deus pensa de você. E hoje aqui no nosso programa nós vamos falar sobre a Palavra de Deus. Começamos o mês da Bíblia. Eu recebo com muito carinho aqui Padre Eduardo Sateles. Vou roubando ele da quarta-feira, Padre, sua bênção. Tudo bem. Mas é que amanhã, deixa eu contar pra vocês, gente. A partir de amanhã, a gente começa uma sabatina aqui, uma semana de entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Mato Grosso do Sul. Então, amanhã a gente não teria mesmo, né, Padre, a nossa quarta oracional. Bom que fica avisado pra vocês. Em compensação, nós vamos começar a semana de entrevistas. Amanhã será o candidato do PT, Humberto Amaduci, que estará com a gente aqui no Sempre com Você por meia hora, falando das suas propostas. Então, você vai poder, né, acompanhar amanhã as propostas, abrir o seu olhar. É o nosso compromisso também, né, Padre? Isso também é missão da nossa parte, né? Missão é esclarecer, né, as dúvidas das pessoas, do povo de Deus, povo cristão, né, o que a igreja nos fala, né, sobre a política, né, e ver o que eles têm de proposta também, até mesmo para a nossa fé católica, para a fé cristã. Muito bom, parabéns pela iniciativa também. Pois é, vai ser amanhã, dia 5, dia 6, aí dia 7 é feriado, não vai ter, tá? Nenhum, a gente vai ter um programa, mas não é com o candidato. E aí voltamos na segunda, vai ser segunda dia 10, dia 11, dia 12 e dia 13, ou seja, vai até quinta-feira que vem. Então a gente vai ficar 2 semanas sem o Padre Eduardo rezar pela gente. Aqui, né, Padre? Você vai continuar rezando lá na comunidade, né? Rezando nas missas, nos programas aí, né? Pode acompanhar sempre. É verdade. E se você quiser participar hoje, 3349-1015, 99347-0532. Vamos falar sobre a Palavra de Deus. Né? Estamos no mês da Bíblia, né, Padre? Começamos efetivamente agora, né? Dia 2 a missa. Isso, né? Dia 1º foi já, início do mês de setembro, né? A igreja nos convida a meditar sobre a Palavra de Deus, justamente pelo fato de que neste mês se comemora a festa, né? O dia de São Jerônimo, né? Que é aquele que foi designado pela igreja de traduzir a Sagrada Escritura, né, da linguagem Vulgata para o latim. Então ele traduziu toda a Bíblia e para a nossa língua latina, que hoje a igreja nós usamos, é a língua nossa. Né? Então, justamente por isso, pela fé de São Jerônimo, a igreja então dedica o mês de setembro, o mês da Bíblia. Olha só, não sabia isso. Isso, porque no dia 30 de setembro se celebra a memória de São Jerônimo. E talvez seja um mês muito bom para a gente começar, de fato, a prática, né, Padre? Sim. De tirar a Bíblia empoeirada lá, aberta no Salmo 90 da nossa casa. Exatamente. Tá amarelada da folha. Só naquela folha, né, que fica aberto lá. Mas de pegarmos a Palavra de Deus, de lermos. Eu falo assim, que a Igreja Católica ela é muito rica e muita gente não conhece. E quando eu tenho a oportunidade de falar, eu falo. Sim. Que nós temos a liturgia diária que nos ensina, num prazo de 3 anos, a conhecer a Palavra de Deus toda, né? Exatamente, né? Se a gente prestar atenção nas celebrações, nas missas dominicais de semana, você vai estar lendo a Bíblia a cada 3 anos, completa, né? Mas também é importante, também na Bíblia, eu tirar aquele momento pessoal para mim, né? O que é esse momento especial? Eu meditar pessoalmente a Palavra de Deus, né? Principalmente aqueles momentos que eu estou sozinho, às vezes estou angustiado, eu estou atrás de uma mensagem. A Bíblia ela tem histórias magníficas, né? Tem coisas... A gente vai dizer, mas por que isso, Padre? Mas por que a gente tem que ler essas coisas? É antiga essas palavras, são coisas antigas, mas sempre o antigo torna-se sempre o novo. A palavra de Deus nunca ela é velha, ela sempre é nova. Né? Você pode ler, você pode perceber, se você ler a Bíblia, um texto bíblico agora, daqui a 2 anos você lê de novo, você vê com uma outra perspectiva. Porque naquele momento a palavra serviu para aquele momento para você. E hoje ela serve para outro momento. E isso é muito bonito, Padre, porque assim, a gente, na verdade, a gente vive a palavra de Deus de acordo com aquilo que a gente está vivendo no momento, né? Isso que você está falando, né? Exatamente. Às vezes eu não estou bem, aí o evangelho não cai bem para mim hoje, mas o outro dia, né, lá para frente, a gente vai ver com outros olhos, Exatamente. né? Padre, só queria falar que é importante a gente achar que a Bíblia não é sorte, né? Pá, vou ver o que Deus quer falar para mim hoje. Pá, abre a Bíblia assim, vou ler. Aí tá lá, né, passar de Sodoma e Gomorra, a pessoa acha que vai morrer. Exatamente, não pode, né? A Bíblia não é um tira-sorte, né? Vamos ver o que está falando para mim hoje. Ela é para ser lida, né? Naquele momento, hoje eu quero ler um salmo, estou muito angustiado. Vou lá, abro no salmo, pego lá um salmo. Até o próprio salmo do dia, né, Padre? Exatamente. Eu falo assim que às vezes a leitura diária, porque quem não sabe, nós temos a leitura diária, como a gente estava falando, a liturgia que a gente acompanha diariamente na Igreja Católica.
e que a gente consegue rezar naquilo ali. Então, às vezes você fala assim, você tá, né, no dia não tá legal, e você pega a palavra do dia. Sim. Aquela leitura, aquele salmo, aquele evangelho. Esses evangelhos falam tanto ao nosso coração. Às vezes não é evangelho, às vezes a primeira leitura fala tanto ao nosso coração. Falo, graças a Deus, né? As respostas que eu preciso estão aqui, né? Acalma o meu coração. Exatamente. Agora, padre, nós podemos dizer que a Bíblia é a palavra de Deus e nós podemos confiar plenamente nisso? Sim, Antonielli, a própria Sagrada Escritura, são livros, né, são vários livros, né? A palavra Bíblia, né? Eu vou dizer, a palavra Bíblia é chamada biblioteca, né? São vários livros compostos em um único livro. Né? Então, para a nossa fé católica, são 73 livros. Né? E para a igreja protestante, eles tiraram alguns livros, chegaram ao número 66. Tá? E a Bíblia, ela é palavra de Deus porque ela é uma carta de amor dirigida para um povo, primeiramente. Um Deus que ama o seu povo. Então, se você ler a Bíblia, você vai ver sempre relatos de um Deus que comunica com o seu povo. Né? Através de quem? Né? Não é que Deus fala diretamente, mas Deus usa os seus mensageiros. Quem são os mensageiros de Deus? Os próprios profetas, os reis e, por último, o seu próprio Filho Jesus. Né? Quer dizer, Deus comunica com o seu povo. Então, a Bíblia, ela é palavra de Deus. Né? Pode dizer, mas foi escrita por homens. Né? Homens escreveram? Sim, foram homens que escreveram. Não contestamos que homens que escreveram. Mas foram homens que, aberta a ação de Deus, aberta a ação do Espírito Santo, desejaram escrever, relatar a história da humanidade. Né? Através de livros antigos, né? Que foram recolhidos em pergaminhos, em papiros, né? Foram organizados e a igreja chegou ao momento, existem vários livros, né? Mas ela escolheu, né? Ela organizou a partir de narrativa, de retórica, e ela juntou o livro assim, para que pudesse ficar mais acessível à nossa compreensão. Tá? Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus, não tem como você contestar isso. Entendeu? Por isso seja tão acalente tanto muitas vezes o nosso coração, sim, né, padre? Padre, a gente sabe que a palavra de Deus é dividida em Novo e Antigo Testamento, né? A gente pode dizer que um complementa o outro? Sim, um é complemento do outro. Quer dizer, para a teologia cristã, o Antigo Testamento ele é uma prefiguração, né? Uma prefiguração de um povo que caminha com Deus, busca uma salvação, busca a terra prometida, ok? Então, o Antigo Testamento é uma prefiguração daquilo que vai acontecer no Novo Testamento. Então, o Novo, ele é o acontecimento do Antigo. Ou seja, se nós pegarmos a Sagrada Escritura, ver a relação de Deus para com este povo e a vinda do Messias, quer dizer, este povo que espera a vinda do Salvador, do Messias, sempre unido à mensagem de Deus, a mensagem central do amor de Deus, vai ver isso concluir esse acontecimento no Novo Testamento. Quando Jesus vê que ele é o Messias, infelizmente, nós conhecemos a história que ele foi rejeitado, mas ele foi acolhido por aqueles que se disponibilizaram a amá-lo, que são os mais pobres, os mais simples, os mais rejeitados e, por último, né, os próprios discípulos, os seguidores de Jesus. Então se cria ali uma nova comunidade, um novo povo de Deus, que a partir do Filho de Deus se cria esse novo povo, né, que vai se realizar tudo isso nos fins dos tempos. E nessa liturgia que a gente faz, né, durante os anos, a gente não pega só o Novo Testamento, sim, né, padre? Nós podemos conhecer também a palavra do Antigo Testamento, sim, sim, que muitas vezes nos alerta, né, muitas vezes nos mostra, não vai por aí não, que não vai dar certo. Sim, sim. O Antigo Testamento, ele é a relação de Deus com o povo, diretamente, né? De um Deus, de um povo que em muitos momentos era um povo de cabeça dura, um povo de cabeça que não queria ouvir, que podemos dizer assim, que viveu uma época bastante difícil por ter várias outras etnias, outras culturas, outras denominações religiosas ali de outros deuses. Então o povo devia caminhar, né, guiado por um Deus que nunca viu. Eles nunca viram Deus. Só ouviu falar de Deus, né?
Aí você pergunta, é difícil mesmo, assim, você caminhar para uma coisa que você estava... Quem é esse Deus que fala para nós? Né? Como é que eu vou seguir este Deus? A povo realmente acreditava pela fé e pelos sinais que Deus realizava para eles. Podemos pensar na passagem do Mar Vermelho, né? Das manifestações das serpentes, depois das oferendas, né? Depois dos próprios profetas que foram acompanhando esse povo no decorrer dessa história. Parece que o senhor está falando, parece que eu estou vendo na sociedade de hoje, um povo cabeça dura, sim, né, padre? Aí, porque também nós estamos à espera, né, da volta de Jesus. Sim. Então a gente está nessa, parece que vivendo o Antigo Testamento, assim, não na sua totalidade, sim, mas voltamos a ser cabeça duras, voltamos, né, parece que nos esquecemos quem é Deus, né, e tomamos atitudes das quais não pertencem a Deus. Vou dar uma pausa na nossa conversa e daqui a pouquinho a gente vai voltar. Eu quero que você participe. Se tiver algum pedido de intenção, que o padre deu uma bênção especial, aproveita, viu? Que amanhã não tem programa com o padre Eduardo, gente. Então amanhã vai ser nossa entrevista, né, com o representante do PT, Humberto Amaduce, na nossa semana de entrevistas com os candidatos ao governo do estado aqui no programa Sempre com Você. Então o padre Eduardo não vai estar aqui. Então se você quiser ligar e colocar sua intenção hoje, é só ligar no 33491015 ou mandar sua mensagem de texto no 993470532, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Não sai daí não.